Olá, tudo bem? Bem-vindo ao quinto episódio. Será que a gente termina hoje? Eu acho que sim. Eu quero te agradecer, você que está acompanhando a história até aqui. Tem sido muito precioso receber as respostas, os feedbacks de cada um aqui que está me procurando para agradecer a história, né? Para agradecer e confirmar, né? Aquilo que o Senhor está fazendo, né, de como que as pessoas estão identificando o mover de Deus, né? E isso é o objetivo desses episódios, né? Compartilhar, levar adiante as maravilhas que o Senhor faz, como a palavra fala pra gente fazer. E hoje a gente tá no quinto episódio e sempre vou dizer para você compartilhar com alguém que ainda não viu, tem o do 1 ao 4 para você assistir, assiste na ordem para você entender a história. E eu sei que vai te abençoar, então compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, porque eu vou começar a postar sobre outras coisas aqui que o Senhor tem colocado no meu coração e eu também sei que vai te abençoar, tá bom? Então vamos voltar para a história. No último vídeo eu terminei falando do milagre de nós conseguirmos vir pegar a chave daqui de Cabo Frio. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa história, porque, né, foi muito impactante, foi algo assim da parte de Deus que nos fez ir para um outro nível de confiança em Deus. E quando nós voltamos de pegar a chave, né, pegamos a chave na sexta, no sábado nós voltamos para o Rio, e aí a gente já, chave da casa nova, com a expectativa de ir para uma outra cidade, falei, Senhor, e agora? Como que a gente vai para Cabo Frio com uma mudança, né? A gente tem uma casa para desmontar, a gente já tinha desmontado uma parte da casa, mas assim, não era palpável, né? Não era visível nenhuma alternativa da gente estar indo para lá, nenhuma possibilidade. E mais uma vez, como tudo a gente tem feito, a gente colocou diante do Senhor, falou: Senhor, nós queremos ir para essa casa, nós queremos estar nesse lugar que o Senhor escolheu para nós, porque literalmente assim é assim que a gente enxerga essa casa. É um lugar que o Senhor escolheu para a gente estar, porque a gente não tinha como absolutamente estar morando aqui. Mas o Senhor tem provido e sustentado de uma forma milagrosa. E a gente se vê num lugar assim escolhido pelo Senhor realmente. Então nós voltamos e falamos: Senhor, nós queremos estar nesse lugar. Quando que a gente vai? Isso no sábado, né? E aí passou no domingo e a gente... As pessoas, né? E aí, quando é que você vai? Quando é que você vai? A gente, olha, pela fé nós vamos essa semana. Quando? Não sabemos. E nós voltamos para casa lá no Rio, na casa que nós estávamos, e começamos a desmontar mais ainda as coisas, né? Agora a gente realmente vai embora e não sabemos quando, mas começamos a procurar caminhão, empresas de caminhão, encaixotar mais ainda. Nós tivemos a ajuda de 2 amigos muito especiais e importantes nesse processo, que estiveram assim junto com a gente. Nós somos muito gratos pela vida deles, eles sabem quem são. Então a gente ora para que o Senhor abençoe demais a vida deles. E a gente não tinha assim uma perspectiva de ir, de quando ir. A gente gostaria de ir, sei lá, na segunda-feira, mas não dava, né? A gente não tinha ainda zero recurso. A gente voltou de Cabo Frio para o Rio de Janeiro sem dinheiro, porque o que a gente tinha era o que a gente tinha recebido milagrosamente, né? Enfim, então nós não tínhamos como. E eu falei, Senhor, nós colocamos diante de Ti, né? Eu, Anderson, em família, nós oramos pedindo a provisão mais uma vez. Senhor, nós precisamos de recursos para ir. Nós precisamos de um caminhão para colocar as nossas coisas. Né? A gente doou muitas coisas, sofá, rec, sei lá, miudezas, roupas, sapatos, brinquedos. A gente doou muita coisa, mas ainda tinha uma casa inteira para trazer, né? Eu já sabia o que eu não precisava, o que eu precisava ainda para trazer para casa nova, né? Por causa de armário que tinha ou não tinha. E a gente colocou isso diante do Senhor. E uma coisa que a gente colocou diante do Senhor também, que está fazendo toda a diferença
no nosso tempo pouco aqui, é que nós queríamos pessoas, nós pedimos a Deus, falamos, Senhor, nós queremos uma família recebendo a gente lá. Né? Separa amigos de verdade para caminhar com a gente lá. Separa pessoas de Deus para que a gente seja acolhido. Né? Porque a gente tinha saído de uma igreja que a gente amava e que a gente era acolhido. E né, a gente tinha amigos ali, a gente tinha pessoas que amavam a gente. E a gente queria continuar vivendo a família de Deus ali, pessoas de Deus na nossa vida. E a gente colocou isso diante do Senhor também. Enfim, isso aí passou na segunda, passou na terça. Eu vou colocar um vídeo aqui agora eu acho que era quarta-feira, se eu não me engano. Porque passou segunda, passou terça. Quando chegou na quarta, eu acho que esse vídeo é da quarta-feira. Ou quinta, eu não tenho certeza. Eu fiz um vídeo em casa, da gente encaixotando tudo. A gente não tinha nenhum recurso pra gente vir. A gente não tinha nada. A gente não tinha caminhão fechado. O caminhão que tinha feito a nossa mudança da outra casa para a última casa que a gente estava no Rio, eu tinha entrado em contato com ele e a princípio tinha deixado meio que confirmado pra gente se mudar na quinta, pela fé, né? E aí, quando foi na quarta-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo que o caminhão quebrou. E eu falei, amém, não era pra ser essa pessoa, ok, tudo bem. E aí, de quarta pra quinta, a gente já não tinha ninguém, a expectativa da mudança era na quinta. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Gente, são 11h44 e a gente continua aqui na nossa saga e continuação da nossa história da mudança para Cabo Frio. Olha o estado da nossa sala. A gente já mais ou menos finalizou. Lá em cima estão móveis desmontados. E a gente acabou de ter a ajuda aqui de 2 pessoas maravilhosas que a gente ama. Estamos montando tudo. Não temos ainda o caminhão fechado. A gente está esperando e agindo em fé para concluir essa mudança, né, para Cabo Frio. A gente tem aprendido muito nesse processo de entender que lá é a terra que Deus está direcionando a gente, e viver essa mudança é algo que tem ensinado muito para mim, para o Anderson, para as crianças, né, e para muitas pessoas que estão à nossa volta, de como que a gente está aprendendo os processos de esperar, de confiar, de crer na provisão que Deus dá para nós, que tem para nós. E é isso, vamos ver. Amanhã é quinta-feira, estava marcada para amanhã a mudança, mas a gente achou melhor mudar para sexta-feira. E vamos ver o que Deus vai desenhar aí e quais são os próximos passos que a gente vai dar para levar tudo isso para Cabo Frio. Depois desse vídeo aí, pela fé, que tava tudo desmontado, tudo pronto, a gente não tinha caminhão, a gente não tinha fechado nada. A pessoa que eu tinha dito que o caminhão tinha quebrado. E aí algumas pessoas mandaram alguns contatos de caminhão e nada dentro do valor que a gente poderia, que a gente imaginava, né? Até porque a gente não tinha, mas a gente, sei lá, idealizou um valor e falou, não, tem que ser nesse valor aqui. E aí, sabe quando você pega um contato e liga para um contato do contato do contato? Então, a gente pegou um contato, ligou para um outro contato que indicou um outro, e aí o Anderson acabou que pegou e ligou para entrar em contato com essa pessoa e falou assim, olha, a gente tá para fazer uma mudança, Rio, Cabo Frio, a gente queria fazer... Ele conseguiu ligar para essa pessoa, foi na quarta-feira. Só que o cara falou assim, não, a gente não pode ir na quarta, a gente não pode ir a gente tinha pensado em se mudar na quinta. E ele falou assim, não, nós não podemos na quinta, pode só se for na sexta. E aí a gente falou, tá, vamos ver, a gente não deu certeza. Aí quando chegou na quinta, que o outro caminhão já tava quebrado e não tinha como, a gente falou, cara, vai ter que ser na sexta mesmo. E aí, beleza. Aí ele entrou em contato com esse cara e falou assim, olha, então pode ser na sexta mesmo, qual é o valor? E aí ele cobrou, acho que foi R$ 1.200 pra trazer a gente pra Cabo Frio.
A gente não tinha, né? Mas, amém. Isso na quinta-feira. A gente ia se mudar na sexta. E aí, quando foi na quinta-feira, a gente estava em casa, né? O Fred já não estava indo mais para a escola, porque, né, não fazia mais sentido. A gente já estava em casa, tipo, finalizando tudo que a gente precisava guardar, encaixotando. E a gente tava na expectativa, Senhor, é amanhã o dia, né? O Senhor sabe de todas as coisas e vamos fazer o que o Senhor quer. E quando a gente estava em casa, eu acho que foi... Eu não me lembro se foi depois do café ou depois do almoço, eu não tenho certeza. A gente estava, né, vivendo lá, comendo, e daqui a pouco a gente recebeu um Pix. E o valor do Pix, gente, vocês devem estar pensando assim, nossa, essa família vive de Pix. Na verdade, a gente vive de bênçãos do Senhor, e o Senhor opera através de pessoas. Se você quiser ser uma pessoa para nos abençoar, amém. Mas aqui na Terra, as coisas de Deus são feitas através de pessoas. De médico que te ajuda numa doença e milagrosamente ele não sabe te dizer como que aquele tratamento que ele pensou que veio de Deus te ajudou. Uma porta de emprego, são pessoas, né? Então, não são pixies, são pessoas. E essa pessoa enviou um pix para nossa conta no valor do caminhão, mais exatamente a gasolina com pedágio. E a gente olhou e falou, meu Deus, o valor do caminhão chegou. E se você pensar assim, nossa, e você não pediu para ninguém? E a gente não pediu. A gente entende e tem entendido em Deus que é o Senhor que supre a nossa necessidade. Então, eu peço pro Senhor. E o Senhor direciona quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para suprir a necessidade de uma filha dele, né? De uma família dele. Né? Assim como você, que está assistindo também, filho de Deus, vai ser suprido pelo Senhor. Mas a gente é suprido pelo Senhor quando a gente faz dele a nossa fonte, né? É ele que me provê. Então, eu não vou pedir para outra pessoa se ele não disser para eu pedir. Se ele falar assim, Silvia, pode pedir para essa pessoa que ela vai te abençoar. Amém, eu vou lá e peço, sem problema. Mas se ele não falar para eu pedir, eu não vou pedir, eu vou obedecer. E nós não pedimos nada para ninguém. As pessoas prontamente apareciam com o mover dele. Cara, eu senti no meu coração, o Espírito Santo falou para eu falar com você e eu, amém. E algo que eu falo assim muito para as pessoas, né, é como que as pessoas, quando Deus move, as pessoas vêm com a pergunta certa, né? Porque uma coisa é a pessoa perguntar como que você tá, o que que você tá passando, tá tudo bem? E tudo bem está, porque eu tenho Cristo, glória a Deus. Né? A minha família tem experimentado de um tempo, aos olhos humanos, talvez difícil, mas é um tempo de paz. É meio contraditório, mas é a realidade, porque a palavra diz que a gente vai ter paz num mundo que não não experimenta de paz, né? Então, a gente tem experimentado de paz, de provisão e do cuidado de Deus em situações difíceis. E amém, o Senhor tem cuidado de nós. Mas tem pessoas que perguntam se tá tudo bem e a gente fala, tá tudo bem, Deus é bom, vai ficar melhor ainda. Mas tem pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo e falam, você tá precisando de alguma coisa? E quando a pessoa vem perguntando isso, eu já sei que é o Senhor empenhando aquela pessoa, porque não é comum as pessoas se preocuparem em te ajudar de verdade. Porque muitas pessoas perguntam como você tá, e tem gente até que pensa assim, tomara que diga que tá tudo bem. E tudo bem, não tem problema. Mas tem pessoas que perguntam, você tá precisando de quê? Porque estão motivadas e impulsionadas por Deus para te ajudar. Resumindo tudo isso, né? Então a gente recebeu aquele valor. E eu falei assim, Anderson, é o valor do caminhão mais a gasolina com pedágio. Glória a Deus, vamos para Cabo Frio. E naquele dia a gente arrumou o que a gente precisava arrumar. E falamos, cara, vamos voltar lá na nossa igreja que a gente se despediu e vamos nos despedir de fato indo para Cabo Frio. E nós fomos lá e nos despedimos das pessoas, abraçamos quem a gente ama e no dia seguinte a gente estaria indo para Cabo Frio.
E no dia seguinte, gente, tem tanta história do dia dessa mudança. A gente fez a mudança sozinho durante um dia de semana, porque muitas pessoas que a gente conhece, que poderiam nos ajudar, estavam trabalhando, familiares não puderam estar, e a gente teve a ajuda desse casal amigo, que, glória a Deus, estava junto com a gente, nos ajudou muito. E foi engraçado porque a gente estava esperando o caminhão de mudança, a equipe, e chegou uma equipe que tinha sido contratada para uma outra casa, e a gente... O senhor é fulano? Ele, não sou fulano, mas vocês me chamaram. A gente não te chamou. Não, mas me chamaram. E começou a ficar um clima meio estranho. E a gente descobriu que na mesma vila que a gente estava tinha uma outra mudança no mesmo dia. A equipe era da outra. A nossa não tinha chegado. Olha, foi muito doido isso. Mas daqui a pouco chegou o caminhão. E foi engraçado, porque o responsável pelo caminhão de mudança, ele... No dia da mudança, assim, antes dele chegar, ele começou a perguntar: ah, mas o que tem mesmo pra levar? E a gente... Você tinha que ter perguntado isso antes, né? No dia da mudança, vai que eu digo que tem um monte de coisa que ele talvez não quisesse, ele ia furar. E a gente falou: cara, mas tem mudança. A gente começou a falar o que tinha, mas assim... É isso, vem logo. Enfim, e aí eles chegaram um pouco mais tarde e começamos a colocar tudo no caminhão. E conversando com eles, ficou um clima legal e tal. E nós conseguimos sair do Rio de Janeiro mais 3 horas da tarde, mais ou menos 3h30, e fomos em direção a Cabo Frio. Eu vou colocar uma foto da gente no carro. A gente foi no carro com esse casal de amigos, e o Anderson foi no nosso carro, com um carro cheio de coisa, porque não coube tudo nosso no caminhão, não coube tudo nosso no carro. No carro que a gente estava ainda ficou um pouquinho de coisa lá. E eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem que a gente dentro do carro indo. E aí a gente se apertou aí, fomos em direção a Cabo Frio, felizes demais, gratos assim, orando e agradecendo ao Senhor pelo tempo que nós tivemos no Rio, por essa porta aberta. E chegamos lá, chegamos aqui em Cabo Frio por volta de, sei lá, quase 7 horas, 6 e pouca da tarde. Era umas 6 e pouco, E aí nós chegamos aqui, começamos a desfazer o caminhão. E a gente tem um entendimento assim muito grande de que aqui é um lugar de Deus, né? E eu e o Anderson, junto com as crianças, a gente ensina isso para eles. A gente está muito convicto de que aqui é um lugar que tem a presença de Deus, porque ela habita em nós, né? Mas é um lugar que as pessoas precisam experimentar um ambiente celestial, se você me entende. E aí, olha só como que Deus faz as coisas, né? A gente às vezes não entende. Talvez você esteja passando por uma situação que você não entende. Mas assim, Deus sabe o que é preciso lá na frente. A gente não tem a ótica de Deus, a gente realmente só precisa obedecer. Quando a gente chegou e desfez a mudança toda, tirou as caixas, foi botando tudo no lugar, e a equipe do caminhão, o responsável do caminhão falou: ah, tá bom, então tá tudo certo, a gente pode ir embora. E o Anderson nessa hora falou: ah, cara, vamos orar aqui pra você ir embora, né, abençoar a sua viagem e tal. Amém. E o Anderson começou a orar. E no meio da oração a gente achou até... Ficou, né? Nossa, ele mudou completamente a oração, e ele, sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele orou por cura ali. E ele fala que quando ele abriu o olho, né? Os rapazes da mudança estavam assim numa posição de recebendo mesmo, né? Um chorando, o outro com a mão aberta, assim, recebendo a oração. E aí eles foram embora. Isso foi na sexta. Passou sábado, passou domingo. Quando foi na segunda-feira, o Anderson recebeu um áudio do rapaz, do responsável da mudança, e ele falou o seguinte, falou assim, chamando ele de pastor, né? Ô pastor, então, queria falar contigo, porque foi tudo bem, vocês estão bem aí, a gente voltou bem, deu tudo certo. Cara, mas eu queria te falar, aconteceu uma coisa.
E aí o Anderson tá ouvindo o áudio, né? Ele falou, cara, na hora que você estava orando sobre a gente ir embora, né? Despedindo a gente, pra gente pegar a estrada, aconteceu uma coisa muito estranha, porque enquanto o Senhor estava orando por cura, eu me arrepiei inteiro, porque... E eu me arrepio até agora. E ele falou assim, que ele estava com uma dor, já tinha alguns meses, uma dor muito grande na coluna, e que ele estava evitando fazer alguns tipos de movimentos, de fazer algumas coisas, porque ele estava preocupado com essa dor que ele estava tendo na coluna, e que ele estava com medo de ir ao médico, porque ele é novo, e enfim, né, ele estava sentindo isso, mas ele não falou pra gente, ele só estava sentindo a dor e ficou quieto. E aí, ele simplesmente, na hora da oração, ele foi curado daquela dor. Ele falou, cara, eu voltei pro Rio sem a dor, passou sábado, passou domingo, passou segunda, hoje eu não tenho mais essa dor. Eu não sei se essa dor vai voltar, ele falando, né? Mas eu não tô sentindo mais nada depois que o Senhor orou por mim. Então, obrigada e tal. E ele quis compartilhar isso. E a gente falou, uau, o Senhor realmente está ali, glória a Deus. E a gente ficou muito feliz com esse testemunho dele, porque a gente entendeu o porquê que o caminhão do outro tinha quebrado, porquê que a gente tinha que vir com essa pessoa. E a gente às vezes não entende, né? Talvez a gente não vai saber, né, o que vai acontecer porque algo não deu certo. Mas quando a gente sabe, isso é muito bom pra gente entender, mais uma vez, que é o Senhor quem toma conta da nossa vida. Que é o Senhor, se Ele tá dando uma direção diferente, é para obedecer porque Ele sabe por quê, né? E, enfim, desde esse dia, a gente falou pra ele que ele tava curado, que era pra ele crer que ele não ia ficar mais com aquela dor e que o Senhor tinha curado a vida dele. E nós fomos muito gratos com isso. E depois que a gente esteve aqui, né, chegou aqui, a gente mais uma vez experimentou da obediência em esperar, né, da importância do profetizar, de lançar palavras que são decretos, né, nessa terra, que são coisas determinantes para a nossa vida, né? A palavra fala lá em Tiago como que a gente precisa tomar cuidado com o que sai da nossa boca, né? Então, eu creio que essa história que tem abençoado tanto e mudou a nossa vida, né? Aconteceu de uma forma que a gente nunca imaginou, não estava em nossos planos, mas estava nos planos do Senhor. E eu tenho certeza que você também foi tocado com essa história. Tem muitas coisas que já aconteceram depois disso, né? Tenho muitos testemunhos que eu posso compartilhar também, mas eu quero começar agora falando mais sobre a maternidade, que é o que o Senhor tem me impelido a falar, e eu tenho certeza que isso vai te abençoar também. E vendo toda essa história, a gente percebe o quanto que a confiança em Deus traz a provisão, a providência de tudo que nós precisamos, a materialização de tudo que a gente precisa para viver aquilo que Ele já sabe que preparou, né? E que a gente vai descobrindo pelo caminho. Eu espero que essa história tenha abençoado você, que esse testemunho real, fresquinho de 2022, tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com outras pessoas que estão precisando de um impulsionamento de fé. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, aqui tem palavra de Deus, né? Nós temos buscado viver a palavra do Senhor. E é a coisa mais importante que nós temos, né? É a palavra. Então, obrigada por assistir até aqui. Compartilhe e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? Beijinho. Tchau.